Tu que desconcerta a gente aqui, Amadeu. Manchete do professor Vila. O professor Vila está trazendo aí o seguinte, ó. A PRF está proibida de barrar a circulação de eleitores sem autorização judicial. Essa é a decisão do TSE para impedir interferência na eleição, como ocorreu em 2022. Temos até um trecho aí dessa resolução do TSE, Ari. Olha aí a decisão, essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, Ari Carvalho. Isso. Não temos aí? Ficamos sem a cartela. Então, professor Vila, comente, por favor. Olha, é só recordar quem nos acompanha os tristes episódios de outubro de 2022, quando a PRF, a direção da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, era um braço do bolsonarismo e criou inúmeros obstáculos no deslocamento de eleitores em áreas que sabia-se que havia uma forte influência dos apoiadores do Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou, evidentemente, como todos sabem, vencendo as eleições. E eles criaram essas dificuldades. E aí o pulso firme de Alexandre de Moraes no primeiro, especialmente no segundo turno, foi fundamental, né, para impedir e dar ordem de prisão, se não fosse interrompido a vigilância, a fiscalização inventada pela PRF, especialmente no segundo turno, que era para impedir a chegada de eleitores de Lula às suas sessões eleitorais. Por isso explica o ódio que eles têm em relação ao que eles chamam de Xandão. E nós, democratas e republicanos, o Brasil tem uma dívida histórica para com Alexandre de Moraes, a gente nunca deve se esquecer disso, né? Então, a questão que se coloca agora é a ministra Carmen Lúcia, que preside o TSE, agora a questão das eleições municipais, e por quê? Tem muitos eleitores que moram numa cidade, estão trabalhando numa cidade, mas o título não foi transferido de outra cidade do qual ele era provavelmente originário. Então, há muito deslocamento. E em outros locais, municípios muito grandes, que têm distritos, que precisam de utilização de estradas para ir ser a sede do município para votar. Em suma, você tem uma circulação de eleitores muito grande no dia da votação. Então, para impedir isso, já com antecedência, a resolução corretíssima do TSE, para impedir que a PRF possa fazer isso, que eu creio que nem faria, porque a conjuntura agora é outra direção, mas deixar bem claro que desse impedimento para que ninguém ouse fazer algo que impeça que o eleitor possa livremente manifestar sua opinião. E assim, a gente já está ouvindo, né, eu estava lendo aqui, vendo, a coisa do o Alexandre, o ditador, o Alexandre que quer interferir. Mas, como o professor bem lembrou, em 2022, e aqui no Piauí, aqui no Nordeste, principalmente, a gente viu como é que se deu essa situação. Eu acho que é uma antecipação, e muitas ações do Alexandre já estão servindo para outros ministros, para a própria Justiça, nesse sentido, dessa proteção, né, exatamente do exercício da democracia, vamos dizer assim. E só um pouquinho, Cátia. A decisão do TSE, o Alexandre nem está mais lá. Pois é, a gente vai ver a pesquisa, né? Vamos daqui a pouco. Como as coisas estão começando a, vamos dizer assim, a mudar, né? Porque criar essa ideia de que o judiciário do Brasil é o ditador, né? Quando as ações são exatamente ao contrário. Aí tem Elon Musk, tem Twitter, tem essa questão das eleições, tem o trabalho do Alexandre quando foi presidente do TSE, e a gente está vendo que está sendo, vamos dizer assim, chancelado, porque essa decisão aí, ela chancela as atitudes que ele tomou, né? Porque o que se queria é que ele cancelasse ali o pleito, adiasse, né? Para se fazer. Tudo foi muito, muito bem premeditado e culminou no janeiro que a gente viu, né? Então, acho que agora, com essa decisão, que já é uma decisão da Justiça, vamos dizer assim, sim, é um entendimento do Judiciário, a coisa vai mudando, e o resultado dessa pesquisa que a gente vai falar já tem demonstrado aí que um pouco a população está começando a abrir os olhos. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral junto com o Ministério da Justiça, Ari. Exatamente, Amadeu. E olha, foi um dos momentos mais tristes, essa tentativa de aparelhamento político
de uma das nossas principais instituições de segurança, que é a gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Bolsonaro tentou e, na verdade, conseguiu, através da cúpula. Não estou generalizando, porque toda generalização é burra, mas, infelizmente, naquele momento, pareceu à sociedade brasileira que a PRF estava a serviço não da nação, não da sociedade, mas a serviço de um grupo político, o grupo de Bolsonaro, para mudar o resultado da eleição. Então, agora, eu acho que assim, a gente aprende com a história, né, professor? A história é sempre uma lição, é sempre uma professora, é sempre uma sábia. Então, a gente já viu como o aparelhamento foi tentado, agora é prevenir para que ele não se repita jamais, nem com a PRF, nem com qualquer instituição nacional. E aperfeiçoando o sistema, né, Apoliana? Amadeu, é como o Ari terminou de falar aqui, não haveria necessidade do tribunal se debruçar diante de um tema como esse se não houvesse um precedente. Porém, os erros que acontecem, as falhas que elas acontecem, elas têm que ser educativas e se preparar para que nos pleitos futuros não aconteçam novamente. Inclusive, a gente está falando aqui de Polícia Rodoviária Federal, mas em toda essa história do processo antidemocrático, desse rompante antidemocrático que o Brasil viu, se suspeitou do envolvimento da Polícia Militar, foi debatido lá em Brasília, por exemplo, outras forças de segurança, e a gente fala aqui, como o Ari disse, indivíduos que estiveram aí de alguma forma envolvidos e não a corporação inteira, mas tudo precisa ser educativo. Eu acho que esse é um passo que o tribunal dá para coibir ações que possam levar à interferência das polícias e outras instituições do poder público. Chegou a hora de você mudar para o seu apartamento próprio, reserva e